A greve dos entregadores de aplicativo, ou break dos apps, no dia 1º de julho, foi um movimento orgânico e horizontal, em teoria sem líderes, partidos ou sindicatos. Mas sem liderança nenhuma mesmo, muito pouca coisa acontece. E o movimento dos entregadores, no fundo, tem as suas, claro. Uma delas é Paulo Lima, que começou a tomar a frente em março deste ano. Mais precisamente no dia 21 de março, que por coincidência também foi o aniversário de 31 anos de Paulo. 10 dias antes, a Organização Mundial de Saúde tinha elevado o novo coronavírus ao status de epidemia global. Paulo e seus colegas entregadores continuavam nas ruas, trabalhando, sem receber nem sequer um kit de higiene por parte das empresas que administram os aplicativos. Naquele dia 21, Paulo já saiu para trabalhar meio revoltado com tudo, como ele mesmo define. A cabeça estava cheia, faltava comida em casa, o trabalho remunerava mal. E como desgraça pouca é bobagem, no decorrer do dia o pneu da moto furou. Paulo não conseguiu concluir a entrega de um pedido. Ligou para o suporte do Uber Eats e recebeu a garantia de que isso não ia dar problema. Na manhã seguinte, descobriu que tinha sido bloqueado pela plataforma. Estava impedido de trabalhar. Foi a gota d'água. Na sede da TV Globo, Paulo tentou denunciar as precárias condições de trabalho dos entregadores, mas foi barrado. Sobrou a alternativa do desabafo na rede, em um vídeo que ele mesmo gravou. A Globo perguntou se eu tinha alguma comida... A Globo não, né, mano? Os seguranças aqui da Globo perguntou se eu tinha alguma comida para entregar. Eu falei que eu tinha uma denúncia para fazer. Eles falaram que não dava, que ninguém ia me atender agora. O depoimento foi replicado pelos perfis dos jornalistas livres, do Intercept Brasil e do jornal A Verdade, e viralizou. A intenção do vídeo, desses vídeos e dessa denúncia é simples. É olhar para uma classe que até então é invisível, que é marginalizada e que vocês têm tratado como nada, tá bom? Funciona assim, se um motoboy morrer, tem 10 favelados para entrar no lugar, porque tá precisando, igual eu tô precisando, certo? Paulo aproveitou o embalo e, em abril, criou um abaixo-assinado. No texto, ele explicava os motivos. Queria pressionar os aplicativos de entrega a distribuírem alimentação e também álcool em gel, luvas e máscaras, para que nas ruas os entregadores pudessem se proteger da pandemia. No vídeo anexado à página do abaixo-assinado virtual, Paulo disse uma frase que iria circular depois nas manchetes dos jornais. Os aplicativos não garantem alimentação para o motoboy que passa fome na rua. Você sabe o quanto é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida nas costas? Estava plantada a semente do grupo dos entregadores antifascistas, que em São Paulo se uniria aos protestos antirracistas e contrários ao presidente Jair Bolsonaro, e que se espalharia para outros estados, como Pernambuco e Minas Gerais. Paulo Lima tem 31 anos e é mais conhecido como o Galo, apelido que ele ganhou por causa de uma moto 7 Galo que ele pilotava para trabalhar como motoboy. Ele nasceu e cresceu na periferia da Zona Oeste de São Paulo. O trabalho como motoboy começou em 2012. Até 2015, ele sofreu 2 acidentes graves. Nessa época, decidiu parar e não fazer mais da motocicleta profissão. Como ele mesmo disse, não valia a pena arriscar a própria vida para enriquecer ninguém. Tentou várias ocupações: camelô, floricultor, ajudante em mercado, instalador de internet. O intervalo não durou muito. Em 2017, quando a filha nasceu, as coisas apertaram financeiramente. Desempregado, Galo voltou a zigue-zaguear pelas ruas. Só que a essa altura, os aplicativos de entrega tinham dominado o mercado. Para trabalhar, ele precisou, como todo mundo, se cadastrar nas plataformas e parcelar uma moto nova. E trabalhou, pelo menos até começar a ganhar algum destaque na imprensa e nas redes sociais como líder dos entregadores antifascistas. Por ter colocado a minha cara a tapa, eu sofri represálias dos aplicativos, dos meus companheiros que não concordam comigo e de outras pessoas aí que a gente sabe muito bem como elas pensam, né? Sobre pessoas que se manifestam em prol de seus direitos.
Por causa das denúncias e do abaixo-assinado, Galo acabou bloqueado pelos aplicativos. No início de junho, em uma entrevista para a agência pública, ele definiu a situação dele. Ele disse: "É um bloqueio branco, não aparece como bloqueado. Mas você não recebe mais pedido. Faz um mês que não recebo pedido. Agora mesmo, acabei de pegar uma cesta básica porque estamos vivendo do auxílio do governo. Minha esposa está desempregada e temos uma filha de 1 ano." A disposição de Galo para a briga política tem um ato inaugural e aconteceu quando ele ainda era criança. A história foi contada nessa mesma entrevista para a agência pública. "Minha relação com a política começou ainda quando criança, quando estava voltando com os meus pais da casa de um parente e a polícia pediu para parar o carro. O policial quase quebrou o braço do meu pai, por questão racial, porque ele não quis colocar o braço para trás. E ali, ainda muito novinho, entendi que eu tinha um inimigo na vida. Vi meu pai chorar, minha mãe sofrer por conta disso. Isso me deu instinto para lutar contra as injustiças." O movimento do hip hop chegou quando Galo tinha 10 anos e começou a cantar rap. Ele queria ser respeitado, parar de tomar tapa na rua. Para isso, concluiu que só tinha um jeito: virar bandido. Só que nem os bandidos eram respeitados pela polícia. E quem é que falava e denunciava abertamente a polícia? O movimento hip hop. Em uma entrevista ao UOL, ele lembrou da época desse jeito. "Aí, estava eu lá com 10 anos pensando: mano, se eles falam assim da polícia, esses devem ser os maiores bandidos de São Paulo. E se for para ser bandido, eu tenho que ser esse tipo de bandido." Em um dos encontros do movimento na capital paulista, Galo conheceu o rapper e educador do Gueto Shabazz. Aproveitou para perguntar como é que fazia para ser rapper e recebeu uma resposta curta: para ser rapper tem que ler. Não era assim que ele imaginava virar bandido, mas acabou levando a orientação a sério. Ele passou a frequentar cada vez mais espaços voltados à música e à poesia. Com do Gueto, era presença frequente nos saraus da Cooperifa, organizados pelo poeta Sérgio Vaz e que acontecem no Jardim Guarujá, zona sul de São Paulo. Antigamente quilombos, hoje periferia. O esquadrão zumbizão das origens africania. Somos filhos de uma terra sagrada. Qualquer periferia, qualquer quebrada é um pedaço da África. Ideologia quilombola, ferve da sul até o nordeste. Zafrica, o clã Brasil nordestino espalhando a peste. O som é rap. Os dois fizeram um acordo. Do Gueto dava um livro para Galo e Galo, depois de ler, precisava escrever uma letra de rap com base no que tinha aprendido. Do Gueto entrou de sola. O primeiro livro que Galo ganhou foi Negras Raízes, de Alex Haley. O segundo, sobre Malcolm X. E a percepção de Galo sobre o hip hop deu uma guinada. Ali, vi que os rappers eram respeitados porque eram inteligentes, porque cada letra de rap é uma aula de política. As músicas são cheias de referências. Quando ganhei o livro do Malcolm X, fiquei feliz, porque estava curioso para descobrir quem era esse cara. Eu tinha escutado um rap do Rota de Colisão que falava: Jesus Cristo foi traído, Malcolm X foi também. Aí eu pensava, pô, minha mãe ama Jesus, sabe? Quem é esse cara aí que tá sendo comparado com Jesus? E o rap faz isso. Ele te faz ter vontade de descobrir quem são essas pessoas que eles estão falando sobre. Foi assim que eu tive toda a formação política que eu tento passar para os entregadores. A greve dos entregadores no dia 1º de julho tinha reivindicações claras: o aumento da remuneração paga pelos aplicativos, o fim dos bloqueios e desligamentos das plataformas, um seguro contra roubos e acidentes e também a distribuição de materiais de proteção contra a epidemia, além de licença remunerada caso o entregador seja contaminado. O movimento não foi puxado pelos entregadores antifascistas, mas teve o apoio deles. E, claro, de Galo. Só que existe essa falsa ilusão de que nós somos empreendedores, que nós estamos investindo no nosso futuro. Isso é uma mentira. A gente trabalha com fome, a gente é explorado, a gente é humilhado, a gente é maltratado, a gente ganha mal. Isso não é um perfil de um investidor nem aqui, nem na China, nem na Patagônia, nem em lugar do mundo, nem em lugar nenhum do mundo, certo? Isso não é um empreendedor, eu sou um trabalhador. Eu sou força de trabalho, é nisso que eu acredito.
e luto por melhores condições de trabalho. Isso que eu acredito também. Para Galo, esse é o primeiro passo de uma meta audaciosa. Ele quer criar o que chama de entregadores Panteras Negras, em referência ao movimento e partido político norte-americano que defendia a autodeterminação do povo negro durante a luta pelos direitos civis. O contexto trabalhista e racial ele acha que tem, e não está longe da verdade. Uma pesquisa feita pela Aliança Bike em 2019 mostrou que o perfil médio dos entregadores de aplicativo em São Paulo era de homens, jovens, negros e moradores da periferia. Eles trabalhavam os 7 dias da semana, mais de 9 horas por dia, percorrendo cerca de 60 quilômetros e recebiam em média R$ 936 por mês. Galo é um exemplo desse perfil. Trabalhando de 12 a 14 horas diariamente, ganhava R$ 100 por dia. Desse dinheiro, tinha que tirar o valor do plano de celular para acessar o aplicativo, a gasolina da moto e a própria alimentação. E isso apesar de trabalhar o dia todo levando comida de um lado para o outro. No final, sobravam menos de R$ 1.000 por mês para viver. O trabalho de liderança é de formiguinha e exige paciência. Primeiro, Galo precisa desfazer uma mentira que pegou mesmo entre os próprios colegas, a de que entregadores são empreendedores e não trabalhadores. A minha luta para construir esses entregadores antifascistas, para a gente poder lutar por uma alimentação, um café da manhã, um almoço, uma janta para os companheiros, tem sido tão difícil, companheiros, que vocês não têm noção. O tanto de companheiro que é igual a mim que me manda pra Cuba. Então você, companheiro, entregador, que tá espalhado pelo Brasil e tem o sentimento antifascista no coração, assim como eu tenho, assim como esses corações aqui tem também. A gente precisa de vocês, companheiros. Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. Nós é força de trabalho nessa porra. Nós precisamos de você, irmão. Galo já foi sondado para ser pré-candidato a vereador em São Paulo, mas, segundo ele mesmo, recusou o convite. Ele diz que quer continuar até o fim fazendo política na rua. É na base, diz ele, que acontece a atuação mais importante e que ninguém quer fazer por muito tempo, porque pular para a política institucional dá mais poder e dinheiro. Mas, diz Galo, é o punho cerrado na rua que diz o que a caneta tem que escrever. Eu acredito que é o seguinte, a minha luta e a luta dos entregadores antifascistas é por comida. É para fazer com que os aplicativos garantam almoço, café da manhã, janta. E aí depois que a gente atingir essas lutas, outras lutas virão. Mas por enquanto essa é a nossa luta. E a gente não vai conseguir gritar fome se a gente não poder gritar, certo? E democracia garante o seu direito de gritar, garante o seu direito de ser ouvido. E é disso mesmo que a gente precisa. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Leila, filha do Arthur. É a Leila que o Arthur dedica a mensagem que segue. Filha, ser seu pai é o maior privilégio da minha vida. Sua presença alegra o mundo e me inspira a ser uma pessoa melhor a cada dia. Fico muito feliz ao lembrar de todos os momentos que passamos juntos e me orgulho de ver que você se transformou em uma grande mulher capaz de usar a arte e a ciência para criar beleza e conhecimento. Fazer 19 anos não é fácil. A vida adulta chega chutando a porta. E como podemos reagir em tempos em que se deve ficar em casa? Não sei a resposta, mas sei que, mesmo que agora o mundo esteja de pernas para o ar, você será das pessoas que irão fazer dele um lugar melhor. Obrigado por todo o amor e companheirismo. Te amo muito. Beijo, gente. Valeu!